Tá bom, vamos começar. Então, sejam todos bem-vindas e bem-vindo, né? O Luan tá aí, né? Eu sou Raquel Ferrari, psicanalista, eu coordeno e faço as mediações dos debates no Cine Lipsic. O Lipsic é o Laboratório Interinstitucional de Estudos da Intersubjetividade e Psicanálise Contemporânea, coordenado pelas professoras Marina Ribeiro e Elisa Sintra. Esse laboratório de pesquisa une a USP e a PUC São Paulo, com o objetivo de favorecer a pesquisa e o intercâmbio de ideias entre pesquisadores do que atualmente denominamos psicanálise contemporânea, com ênfase na problemática da intersubjetividade e seus desdobramentos. Concebemos a psicanálise contemporânea como constituída e estruturada por meio de diálogos entre distintos corpos teóricos e tradições. Além de atividades acadêmicas e científicas, nosso laboratório organiza e promove debates e interlocuções mais amplas com diversos atores da cultura e suas produções, seja literatura, cinema, etc. O Cineclube Lipsic é uma dessas atividades. Esse debate está sendo gravado e ficará disponível no nosso canal no YouTube. Lá vocês também vão encontrar as gravações de diversas atividades científicas do nosso laboratório e dos debates do Cine Lipsic. E estão todos convidados a nos visitar. A gente sempre publica no nosso perfil do Instagram, Lipsic Psicanálise. Então, hoje a gente vai conversar sobre o filme De Profundis, né? Com direção e roteiro da Isabella Cribari. E as nossas convidadas de hoje são a Isabella, né? Isabella Cribari, psicanalista, associada ao Círculo Psicanalítico de Pernambuco, preceptora da residência médica de psiquiatria no Hospital Agamenon Magalhães e artista visual, trabalhando especialmente com cinema e fotografia. A Ana Maria Rocha é psicanalista e sócia fundadora do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, lá em Recife. Sejam muito bem-vindas, é uma grande alegria recebê-las aqui. Então, estão com a palavra aí, quem quiser começar. Então, Isabella, começa então? Começa, Ok, vamos lá. Então, primeiramente, né, agradecer a vocês do Lipsic pelo convite. É uma satisfação estar aqui conversando junto com a Isabella Cribari sobre o De Profundis. E agradecer a todos que estão nos ouvindo, não é? E a todos que estão participando também. Eu vou falar muito livremente das minhas impressões sobre esse filme, que pela primeira vez eu vi numa jornada do Círculo Psicanalítico de Pernambuco. Eu não me lembro a data, acho que a Isabella pode lembrar. Eita, eu sou tão atemporal, eu vou filar. A primeira exibição pública do filme foi nessa jornada do Círculo. Foi essa jornada do Círculo Psicanalítico. E eu lembro do impacto muito grande, né, que eu fiquei com esse filme. Tanto da história, que dizia, não é, do que motivou, o que levou você, né, e essa equipe até lá, que era justamente o alto grau de suicídio nessa cidade, 77% maior do que a média nacional de suicídios, não é? E você foi mobilizada por isso, e como tudo que eu acho que eu sou muito fã da arte da Isabella, a plástica, não é? O filme em si belíssimo, né? Então eu fiquei muito impactada desde a primeira vez que eu vi esse filme. E
começando assim, o que primeiro me chama a atenção é que o barulho das águas do rio, eles chegam primeiro, eles chegam antes que as imagens. Uhum. Eles chegam primeiro, não é? Eles chegam primeiro que as imagens. E viram um É, personagem do filme, né? e viram personagem do filme, e ele está presente em quase todas as cenas desse filme. E ele vai se transformando, né? Uhum. Então, o que se revela de pronto, né, nessa história, além dessa cidade de pessoas adoecidas e deprimidas e com um alto grau de tentativas de suicídio e de, de suicídios, a história a história de um povo que foi arrancado da sua terra, de um lugar onde eles eram com o rio, né? Como dizem os indígenas, eles eram com o rio. A condição de possibilidade de tudo que faziam era o rio, né? A, as suas plantações, os seus roçados, como eles dizem depois, não é? A criação dos animais, a pesca, o lazer, tudo era com o rio, não é? E esse povo é arrancado à sua revelia, da sua vida, e colocado no meio, numa terra extremamente árida, no meio do nada, a mais de quase 20 quilômetros de distância do rio. É interessante que, aos poucos, o filme, o barulho das águas do rio, ele no filme vai se modificando e vai se transformando, do que inicialmente parece um barulho de águas que bate em bordas, ele vai se transformando em barulho de águas profundas, como que sinalizando que uma dimensão importante dessa história está submersa. É como se o filme fosse nos preparando, não é? Para aquilo que está submerso e indizível. Aquela cena colossal, daquela obra colossal, enorme, não é? Que avança sobre o terreno, que faz eu imaginar qualquer pessoa ali próxima se sentir esmagada por aquilo, né? E é interessante que nesse momento se escuta um relato de alguém que diz: a gente não acreditava que isso ia acontecer. Aquilo lá, enorme, gigantesco acontecendo. E a gente não acreditava que ia acontecer. Eles estavam batendo nas portas, eles estavam fazendo o credenciamento das famílias que iam para outra cidade, não é? Ou seja, a recusa. E é muito interessante que nessa cena aparecem os meninos brincando no rio, não é? Se banhando no rio. Um contraponto assim incrível. É, nesse ponto, eu queria eu fiz uma associação com o que diz Winnicott sobre o trauma, não é? Que para Winnicott seria aquilo contra o qual o indivíduo não possui uma defesa organizada, de maneira que o estado de confusão, não é, que sobrevive seguido, não é, exige uma reorganização de defesas e gerar um tipo de defesa mais primitivo do que das que eram suficientemente boas até então, né? E aí é que eu acho que entra o grande diferencial desse filme, a escuta clínica da diretora do filme. Essa conjunção ímpar, né? Num tipo de situação como essa.
a escuta clínica da cineasta conseguiu estabelecer um reconhecimento afetivo do traumático e do indizível, do que só poderia ser dito a muito custo, apenas por uma parte daqueles indivíduos, a alguém que os escutasse por inteiro, alguém que sentisse com, não é? Como diria Ferenc, alguém que pudesse sentir com. Aquelas pessoas hesitavam em mostrar-se. Eu achei muito interessante, muito marcante a maneira como o filme traz os relatos sem os rostos. E, segundo Isabela me disse, foi a pedido deles. Foi a pedido deles, né? E você vê que o filme traz isso de uma maneira muito respeitosa. Você escuta os relatos, né? Sem o rosto das pessoas. E eu acho que, se num primeiro momento a gente poderia assim imaginar que por que eles pediram isso? Será que tinham receio de algum tipo de retaliação, alguma consequência que pudesse acontecer a eles pelas críticas ou por falarem da situação? Mas eu acho que isso não é suficiente. Eu acho que isso, numa certa medida, pode até estar presente, mas não é só. Eu achei muito interessante esse pedido. E acho que precisavam construir uma narrativa coletiva. Uma narrativa coletiva sobre aquilo que viveram. É muito interessante que, quando você escuta os relatos, eles não falam sobre si, eles falam da situação coletiva. As pessoas choravam, chorava o grande e chorava o pequeno. As pessoas vinham chorando e rezando, não é? Então, eu achei muito interessante e coerente com o que eles estavam vivendo esse pedido de não identificar o rosto. Eu acho que não cabia ali naquele momento, sabe, Isabela? Eu fiquei pensando algo por aí. Uhum. Mas então, essa história, não é, do vivido, daquilo que não pôde ser experienciado, daquilo que não pôde ser integrado, né? Aquilo que fica como um trauma pedindo incessantemente uma história. E era tudo que eles não podiam dar naquele momento, as suas narrativas, né? Eu fico pensando que a estratégia que o filme do filme e buscar nos arquivos as fotos e as filmagens da época em que se deu toda esse êxodo, né? Essa mudança, foi um jeito muito interessante, uma manobra muito interessante de sensibilizá-los, né? Eu acho. E aquelas imagens são extremamente impactantes. Aquela imagem da procissão, das pessoas saindo da cidade velha, como eles chamam, né? Eles não chamam da antiga, né? Eles chamam da cidade velha. As pessoas em procissão, com aquele helicóptero da Chesf, sobrevoando, não é? Tangendo, né? Sabe exatamente, sabe a cena de um drone
juntando e tangendo gado, que atualmente se faz isso. Eu não sei se você já viu nas grandes fazendas, eles usam os drones para juntar e tanger o gado. Ixi, que Aquilo horror. ali me lembra aquilo. Me lembra aquela cena, aquele helicóptero sobrevoando as pessoas em procissão, chorando e rezando. Na voz aparece esse relato aparece na voz de uma senhora que parece uma senhora de idade, pela voz cansada, né? Parece uma senhora de idade falando. Chorava o grande, chorava o pequeno, todo mundo chorava e rezava, né? E quando chegaram, eles fizeram tudo isso a pé, né? E quando chegaram na cidade, o padre diz bonitas palavras, mas ninguém se conforma. E ninguém se conforma, não é? Como diz o relato dela no filme, né? E ele pergunta: mas o que vocês querem? E eles dizem: a gente queria voltar para trás, tá? E deixar que a água levasse a gente também, né? Nessa fala do padre, na fala em que ele deixa, né, claro que o que passou, passou, todo mundo agora tem que olhar para frente, chega, não é? Como diz, o que vocês querem, né? Chega de reclamação, chega de choro, acaba, pronto, não é? Vamos olhar para frente. Então, é muito interessante a maneira como a gente vê que, de alguma maneira, eles aderem a certos interditos, e é isso que eu queria depois que você pudesse falar um pouco mais, a Isabela. É assim, chega, não se fala mais nisso, vamos olhar para frente, etc. Ou seja, uma comunidade inteira que não pode expressar sua dor, não pode expressar sua indignação, não pode expressar a sua tristeza, não podem compartilhar as lembranças, ou seja, não podem fazer um luto. Eles não podem fazer um luto, né? E eu fico me perguntando, dentro dessa impossibilidade, né, de integrar algo que não tinha sido possível, não é? Essa vivência traumática, de poder expressá-la de alguma maneira, construir sobre ela uma narrativa, não é? Como ficaram essas pessoas? Não é de admirar que as crianças também tenham ficado adoecidas, não é? Quando a moça pergunta: o que leva uma criança com 10 anos a ficar deprimida? Você imagine você ao redor de adultos meio zumbis, né? Porque aquilo que a gente não consegue integrar, aquilo que a gente não consegue sobre o que a gente não pode construir uma narrativa e transformar em experiência, né? Tem um pedaço morto dentro de cada um, né? Que é que eu posso dizer mais? Eu fico pensando que a experiência desse filme, ela é diferente, e no sentido de que é como se o De Profundis ele vai além de uma função, digamos, social de uma obra de arte. Ele pôde
permitir a essas pessoas, através da condução de como foi realizado, entrar em contato com aqueles sentimentos que estavam enquistados, que não podiam ser vividos, muitas delas, né? E, nesse sentido, foi uma experiência terapêutica, né? Uma experiência terapêutica extramuros, podemos dizer assim, né? Eu penso também que sobre as razões, não é, dos efeitos nessa comunidade de tudo isso, tão terrível quanto essas experiências traumáticas que não puderam ser elaboradas, que não puderam ser esse luto que não pôde ser vivido, né? Essa melancolia que se instala entre eles e tudo, tem algo que se acrescenta, dificultando também, que é justamente a falta de perspectiva. É como se eles tivessem sido levados para um lugar amaldiçoado, no sentido de que, como várias falas dizem, né? Lá a gente tinha um lazer, a gente pescava, a gente acordava, a gente ia para a ilha, a gente ia para o roçado, e aqui? Você imaginar que uma comunidade que era rio, né, possa sobreviver no meio do nada, nem próximo a uma grande vila, não é? Nem próximo a uma grande rodovia, e a quase 20 quilômetros distante do rio. De que eles vão viver? Né? O que eles vão fazer nessa terra árida, desértica? Né? Então, a esperança, eu acho que essa perspectiva desse futuro que foi absolutamente frustrado, né? Ela se instalou de uma maneira muito forte, né? E a cena final do filme, que eu acho belíssima, né? E ela, para mim, ela sintetiza esse fundir-se com o rio, né? Essa fusão com o rio, com o horizonte, a linha do horizonte à frente, né? Eu acho que dá essa ideia da síntese do que vivia isso. O desejo submerso de todos, né? Bom, revendo, né, essas imagens e todo esse caminho desse trabalho que vocês fizeram, que você fez, né, Isabela? Eu lembro das palavras daquela escritora dinamarquesa, né, a Karen Christensen, que ela usa o pseudônimo de Isaac Dinesen. Todas as mágoas são suportáveis quando fazemos delas uma história, ou contamos uma história a seu respeito. Né? Eu acho que você oportunizou a essa comunidade construir essa história, né? Com o De Profundis. É isso, mais. Pois, Aninha, não quis lhe interromper nessa sua análise tão gentil e tão bonita. Bom, mas eu queria agradecer, né, ao Lipsic, ao convite feito por Raquel, para estar aqui com vocês hoje falando sobre o filme.
E queria muito agradecer a Ana Maria por ter aceitado esse convite de fazer essa leitura dela. Ela depois me perguntou assim, por que eu? E depois foi que chegou, porque foi. E a primeira exibição pública foi na Jornada do Círculo, de 10 anos atrás, 2014. Foi em novembro. E, e quando a gente saiu, Ana Maria saiu muito emocionada e veio falar comigo. E a gente pensou em possibilidades, assim, a partir daquilo, do filme. O filme estava nascendo ali, não é? O percurso tem sido um percurso bem interessante, apesar de um curta de 10 anos atrás, ele está tão vivo ainda, né? Passando em vários lugares, televisão comprou essas coisas. E aí eu fiquei muito tocada com essa leitura que ela fez no dia da primeira exibição. Então, depois que você me fez essa pergunta, é que eu fui pensar, e foi por isso. Que aí ela perguntou, e a segunda opção, quem seria? Eu digo, não tem segunda opção, é você. Então, assim, eu queria agradecer muito a todos vocês que estão aqui também para escutar, que assistiram ao filme, e queria falar um pouco, né, da história do filme, mas eu quero falar pouco para que a gente possa debater, que eu possa escutar de vocês a impressão que o filme causou, as dúvidas, porque tem um outro filme aí que não está no filme, né? Então, que foi o fazer o filme. Porque esse, esse rio, que a Aninha falou, né, que era a vida das pessoas, era o lazer, era a pesca, era a sobrevivência, né? Virou o Létis, né? Aquele rio que era, na mitologia grega, né? Que é o rio do esquecimento. Né? E ele está bem longe, que é para esquecer mesmo. Hoje a cidade nova está a uns 20 quilômetros de distância e não tem ônibus, não tem estrada, é aquela certa, sabe? Não tem veículo para ir para lá. Então, virou o Létis mesmo, né? O Létis da aldeia deles. E eu fico pensando nessa nossa aldeia mais geral, não é? Porque eu acho que o De Profundis é o profundo silêncio. Quem já mergulhou sabe, né? Eu mergulhei em Fernando de Noronha. O que me impressionava ali não era uma tartaruga gigante nadando em cima de mim, não era a escuridão, era o silêncio completo, né? Então, eu acho que o De Profundis é isso, é esse silêncio completo, debaixo d'água, de um mundo que está ali embaixo d'água, perdido nesse rio da mitologia grega, que é o que foi imposto para eles, né? E aí a gente pensa, é interessante a gente pensar a psicanálise não a partir da fala, mas a partir do silêncio, né? O silêncio de um país inteiro, o silêncio das desigualdades sociais, o silêncio do preconceito, da covardia, não é? Do esquecimento e o silêncio da indiferença. E eu chego nisso, na indiferença, porque foi exatamente o contrário disso que me levou até lá. Fiquei sabendo num evento em São Paulo, de que os dados de maiores taxas de depressão e suicídio eram de Pernambuco. E, e eu disse, não, pernambucano tem mania de ser o maior de tudo, né? O maior carnaval do mundo, o maior shopping da América Latina, o maior de tudo, mas o maior em suicídio e depressão é demais, né? Para pernambucano fazer isso. E eu achei que estava errado, né? Eu disse, não é possível. E fui atrás desses dados e descobri, fui no CREMEP, porque dizia que era uma pesquisa do CREMEP, né? Instituição de medicina daqui, né? Como um conselho, como tipo um conselho de medicina.
E aí eu fui para lá para saber que pesquisa era essa, se eram dados primários, secundários, e nunca consegui encontrar metodologia, nada, mas sempre é uma coisa confusa, e isso é todo filme, o fazer do filme todo é confuso, por isso que eu deixei o começo bem confuso, com aquelas imagens e aquela trilha, enfim, água e coisa seca. E aí as pessoas diziam, 10 vezes a média nacional. Eu disse, mas como se chegou a isso? Cadê os dados? Aí eu fui para os dados, bem assim, pesquisadora, que eu estava querendo, pensando em fazer uma pesquisa, né? E aí eu fui atrás dos dados de causa-mortes para ver suicídios. Aí eu vi Pernambuco, não era isso tudo. Fui ver Itacuruba, que é o nome dessa cidade, não tinha nada disso. Eu disse, de onde as pessoas inventaram? Quanto mais eu procurava, menos aparecia. E aí eu disse, como é que essas pessoas, eu ouvi dizer que essas pessoas estão se matando há 30 anos aqui do lado. E ninguém sabe nem como é, que pesquisa é essa, que data é esse. Não, eu tenho que ir lá. Eu vou saber o que é isso. E aí fui para lá, é um lugar assim, que fica a uns 9 horas de distância de carro, numa cidade, numa estrada que é bem perigosa aqui, né, que tem muitos assaltos, mas eu mesmo assim fui com medo, mas fui. E quando chego lá, eu não sabia a quem eu perguntar. O que falar? Chego nessa cidade, uma cidade muito pequena, e não tinha um lugar para eu me hospedar. Eu digo, mas então eu vou atrás de uma casa. Aí arranjei uma pessoa que tinha uns quartinhos lá no fundo, e eu tentava falar nisso e ninguém falava nada. Não, todo mundo ligava aqui, suicídio, não tem nada. E eu fiquei mais um tempinho, resolvi passar uma semana lá, e aí eu ia para a padaria de manhã, observava as pessoas, devagar as pessoas foram falando um pouco, mas ao mesmo tempo que negava, algumas pessoas eu via aquela coisa da impregnação de medicação, que é aquele tremor, uma marcha meio batida. Eles têm alguma coisa aí. Pode não ter o dado do Ministério da Saúde, pode não ter a fonte dessa pesquisa, mas tem alguma coisa aí. E aí eu voltei de lá e fiz uma pesquisa enorme sobre a cidade, sobre o que diziam dela e tal, e descubro que tem um céu que é muito conhecido, o céu de Itacuruba, que faz o mapeamento, né? Tem 3 lugares que fazem o mapeamento do hemisfério sul, né? do céu, que são ligados à NASA, né? Um é no deserto do Atacama, o outro é na Austrália e o outro é em Itacoruba. Eu disse, caramba, cada vez fica mais estranha essa história, essa cidade. Que estranhamento é esse? E, e aí eu fui lá querer ver esse observatório, e é um observatório também longe de tudo, que a cidade não tem acesso, fechado com grades, não sei o que lá, e com a placa do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, as astrônomas vêm uma vez por mês para lá, para ver as imagens e tal, e mandar as imagens do céu. Mas eu disse, mas como é isso? A vida das pessoas está embaixo d'água, num lugar que não podem viver ali. E todo mundo quer que olhe para cima, mas o espaço de vida é o espaço entre, é o espaço que a gente está. E como é essa vida, né? De negação, de tudo isso. Aí fui ver a densidade populacional, né? Há pouco tempo atrás, né, antes dessa barreira, tinha 20 mil pessoas. Hoje a cidade tem 4 ou menos de 4 mil pessoas, né? Então, aí eu pensei no poema de Borges, né? Eu disse, Borges tem um poema chamado O Suicida. Eu vou ler para vocês. E o título do filme, aí eu fiz um projeto, né? Comecei e aí eu disse, não vou fazer pesquisa não, porque comitê de ética, não sei o quê, muita burocracia, eu estava afim de outra coisa, estava afim de alguma coisa mais vida, menos burocrático, menos... Então, eu fiz um projeto, entrei num concurso e escrevi
um roteiro de curta-metragem, que é a maior ficção que existe, é exigir roteiro de curta-metragem documentário. Então, de documentário, seja longo ou curta, né? Porque o documentário é diferente da ficção, né? Você tem que... A tua relação com a vida é muito maior, né? Com o que está acontecendo ali. O diretor de ficção, ele sabe que a atriz vai entrar ali, vai dar tanto espaço, vai falar aquilo, tá lá e está todo mundo controlando. De documentário, não. É uma relação muito próxima com a psicanálise. A gente tem que estar atento a tudo, a gente tem que estar atento às pessoas, ao que é dito, o que não é dito, o que está lá, o que não está, né? Então, e as coisas que vão aparecendo. É mais ligado ao repentista, ao psicanalista, né? Então, por isso que eu sou mais ligada ao documentário, né? Me interessa mais o que está ali. E aí deixei essa coisa da pesquisa, me lembrei de uma frase de um crítico de arte, o Mário Pedrosa, que dizia que a arte é um exercício de liberdade. Eu disse, então é isso. Eu não quero nada me tolhendo, nenhum comitê, nada. Eu vou pela via do cinema. Vamos aproveitar que eu sou psicanalista e artista e vou pela via do cinema. E aí escrevi o projeto nesse concurso e ganhou o concurso e ganhou dinheiro para fazer o filme. E aí eu disse, então vou começar as viagens de pré-produção, vou começar a ver, e aí essa coisa do céu me encantou, porque todo mundo era conhecido, esse céu era conhecido. Aí eu procuro um título para botar no projeto e acho esse poema O Suicida, de Borges, que o primeiro verso dele foi o nome que eu dei inicialmente ao projeto, que é Não restará na noite uma só estrela, né? Porque isso tinha a ver com a estrela, a cidade, algo sendo dizimado. E aí coloquei esse título, mas o poema começa: Não restará na noite uma só estrela, não restará a noite. Morrerei e comigo irá a soma do intolerável universo. Apagarei medalhas e pirâmides, os continentes e os rostos. Apagarei a acumulação do passado. Farei da história pó, do pó, o pó. Estou a olhar o último poente, ouço o último pássaro. Lego o nada a ninguém. Então, esse poema me impactou muito, assim, e aí eu disse, vou colocar esse título, né? E aí continuei pesquisando e lendo, e indo para lá e convivendo com as pessoas, já tendo um pouco mais de ligação, e foi pelo cinema que eu entrei também, que eu consegui acessar as pessoas, né? Não é à toa que eu trabalho com psicanálise e cinema há tantos anos, criei um cineclube no Hospital Público já há 14 anos, não, há 13 anos. Então, eu acredito muito nesse poder da arte e né, do cinema como um exemplo, né, na mobilização da pessoa, do afeto. É ali, é um eu oblíquo, sabe? É ali, mas não sou eu, é aquele, era uma vez lá longe, é aquele personagem e tal. E aí eu disse para algumas pessoas, vocês têm um lugar que vocês se encontram aqui? Não, quem tinha lugar. Mas tinha um lugar lá de uma comunidade que a gente podia se encontrar. Eu disse, tem esse lugar? Disse, tem. Aí eu disse, eu queria conversar com vocês. Por que você quer conversar? Todo mundo já muito assim. Eu só queria passar um filme para vocês. Então aí todo mundo se animou com o filme. Não tem cinema, não tem nem farmácia, quanto mais cinema nessa cidade. E aí eu passei um filme de um diretor pernambucano chamado Marcelo Gomes. Não sei se vocês conhecem, chama Cinema Aspirina e Urubus. É um longa-metragem que o pai dele contava da história, né, de que na Segunda Guerra veio um alemão e andava com um caminhão pelo interior e ele chegava numa comunidade, chamava a população, colocava uma tela de cinema e começava a passar filmes e depois comerciais de aspirina e vendia as aspirinas. E as pessoas começaram a tomar aspirina e comprar, porque era agora resolvia todos os males. Aquela população que sabia resolver da sua forma, do seu jeito, com a sua singularidade, né? E eles começaram a comprar e tomar aspirina.
E aí, com isso, eu quis chegar na história da psicofarmacologia, que hoje também se vende, né? Isso começa com né, uma campanha desastrosa, eu acho, do Prozac, a pílula da felicidade, e aí começou todo mundo atrás, né? Tem até um curta-metragem do Steve Cutts, o chamado Felicidade, que é isso, todo mundo buscando isso, e remédio, pílulas e tal, para dormir, para acordar, para chorar, para deixar de chorar. E aí comecei a conversar com eles sobre isso. E eles diziam, aí eu disse aqui, como é? E aí, novamente, negação, novamente, de que não era, de que não era assim, não tinha isso lá e tal. E aí eu disse, poxa, por onde é que eu vou chegar? Né? Aí, só o fato, a verdade disso aqui, porque não é nos dados, não está nos dados oficiais, o pesquisador parece que evaporou, ninguém consegue falar com ele, aqui as pessoas negam, mas eu sentia que tinha uma coisa muito estranha ali. E aí eu fui andando depois, né, com eles, desmontamos tudo, e aí uma moça foi atrás de mim, me chamou, disse, olha, tudo que a gente disse é mentira, aqui tem muito caso. Meu irmão se suicidou, meu pai se suicidou, é, minha, meu, minha irmã já tentou 2 vezes, toma remédio há mais de 4 anos e eu estou também tomando, estou deprimida. Aí eu disse, então agora a gente vai começar a conversar de verdade, né? Então, Aí a gente sentou ali na praça, aí ela chamou algumas pessoas que estavam lá e disse, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade, porque ela é psicóloga. Então, então, aí começou essa escuta, né, para as pessoas. E, e aí começaram a contar várias histórias, né, de como foi que o pai dela morreu, que ela tocou fogo nele. Mas ninguém sabia dizer assim. Eu dizia, mas por quê? O que é que está acontecendo com vocês? Eu comecei a falar dessa coisa do silêncio e cheguei no silêncio da indiferença e disse que foi exatamente o oposto que me levou até lá. Foi isso, né? Desse estranhamento de dizer como se pode ter um lugar com todo mundo se matando e ninguém sabe nem o que é, nem eles sabiam. E aí o filme muda. Eu disse, eu quero lá saber de céu, de nada disso, de observatório que ninguém pode nem chegar junto, essa cidade que é tudo apartado, o rio é longe, não é? O observatório que é ligado, que é famoso, ninguém chega lá. Eu quero chegar nesse lugar inacessível, né? E acho que eu levei uma equipe reduzida, muito reduzida, primeiro que não tem infraestrutura nenhuma, né? E segundo, que esse filme tinha que ser em outro tempo, tinha que ser um filme intimista, né? Eu não podia chegar lá com a câmera na mão, uma pessoa com um boom, som, e aí o que é que fale de suicídio, seu pai se suicidou, não podia, é um filme que tinha que ter algo, tinha que ter uma confiança, tinha que ter um laço aí, construir isso, né? E foi essa busca dessa narrativa deles, que era toda partida, né? E aí eles começaram a dizer que tinha, né, isso do suicídio, que tinha, mas não sabiam de dados, nada, mas que eles sabiam é que de vez em quando alguém sumia, eles ficavam loucos na cidade e aí encontravam a pessoa morta. Eu disse, mas vocês não sabem por que é que estão se matando, porque ninguém sabia, só uma melancolia muito grande. E eu comecei a escutar essa população, né? E eu digo que foi uma vez que o meu paciente não foi uma pessoa, foi uma cidade. E eu comecei a entrevistá-los, filmar, pedir para filmar, eles tinham que assinar um termozinho, né, que a gente é obrigado a fazer, a pessoa autorizando a imagem e a voz. E aí, de repente, tinha um lugar que eles me colocaram lá, que eu podia ficar, porque era um lugar muito bom, tinha toda a infraestrutura. Era um centro de que tinha toda a infraestrutura para quem é deficiente visual, até placas em braille, livros, audiodescrição, tudo assim. Não parecia que eu estava naquele lugar. E eu disse, mas eu não, quantos cegos tem na cidade? Disse, nenhum. Cada
cada vez ficava mais estranho para mim isso, mais confuso. Mas não tinha um psiquiatra, não tinha um psicólogo, não tinha um CAPS, nada. Mas se é o lugar que tem mais deprimido e suicida do estado, por que que não tinha uma equipe? Então, aí eu fiquei, e eu o dia todo ficava lá, e gente, cada vez mais gente querendo falar, 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 falar. E eu comecei a gravar alguns depoimentos e tal, histórias assim terríveis de crianças de 9 anos que tomava clonazepam, né, um Rivotril de 2 miligramas há 2 anos. Né? Então, era assim, né? A medicalização, os hipermedicados, assim, eu tive a impressão que o prefeito ia distribuir a água já com Rivotril para as classes, né? Da quantidade de medicação. E aí, eu acho que as pessoas, a cidade, né, ficava sabendo que tinha uma pessoa lá escutando os outros e tal, e que estava fazendo um filme sobre suicídio. Primeiro queriam que eu fizesse um filme sobre a banda da cidade, isso e aquilo, e tal, tal, tal. Eu disse, não, mas isso eu vou ensinar vocês a fazer esse filme, e eu vou fazer o meu, cada um faz o seu. E aí eu acho que teve algum incômodo político, né? Porque como eles eram antes agricultores de subsistência e pescavam e tudo isso na cidade velha, na cidade nova era longe de tudo, era longe do rio, eles não pescavam, o solo dessa cidade não era agriculturável, tinha muita pedra, enfim, eles não tinham como criar. Então, o que aconteceu? Quase toda a população virou funcionário público para não morrer de fome, né? No início, a Chesf deu um dinheiro para eles, e, né, que diziam que eles iam ficar muito ricos, eles iam contribuir para o Nordeste, iam ser os salvadores da água do Nordeste, não sei o que, eles se sentiram muito importante. Depois de até VLT, era uma verba, não sei o que lá, temporária, que eles iam receber, mas eles não achavam que ia ser temporário, eles achavam que isso ia ser, e esse dinheiro acabou. Eles pararam de dar, depois de um tempo. E aí eles tinham que ser absorvidos no serviço público, né? E aí também se torna as pessoas refém do serviço, né? Você depende daquilo para viver. Então você não pode fazer nada que desagrade. E aí chega o filme já bem encaminhado, aí chega a produtora e diz, Isabela, a produtora diretora de produção, diz, Isabela, está todo mundo vindo aqui querendo rasgar a autorização de imagem. Eu disse, por quê? Eu disse, não, porque eles disseram que não podem mais dar depoimento, está todo mundo com medo, não sei o quê, e disse que depois a gente vai embora, eles vão ficar aqui e tal. Aí eu fiquei, meu Deus, o que é que a gente vai, o que é que eu vou fazer agora? Porque eu tinha todo um tempo clínico que a gente tem, né, com os pacientes humanos, e também teria que ter com pacientes de idade. Mas eu não tinha um tempo burocrático ali, né? Porque eu também era produtora executiva do filme, eu tinha recebido dinheiro, eu já tinha gasto parte do dinheiro e eu tinha que entregar o filme, senão ia ser preso. E aí eu disse, o que é que eu faço para não invadir, para não ter um limite, não ser invasiva, não precipitar o tempo, né? E aí eu me lembrava assim daquele desenho, tem um dos livros de Winnicott, né, que é um círculo, e aí tem que eu entendo assim, meio como um mundo, né? Tem um círculo pequenininho dentro, como se o bebê tivesse que ir até o mundo, né? Quando é ao contrário, o mundo que vem para o bebê, então aí é traumático, né? É, vira reativo. Então eu tinha que esperar que eles viessem, mas eu não tinha esse tempo. Então eu disse, olha, folga hoje para todo mundo, peguei o carro, fui para o Rio, deitei lá, fiquei boiando ali no rio, vendo o sol indo embora e pensando o que é que eu ia fazer. E toda hora eu percebia que a gente ia e algo afundava. Aí ia, dava para trás. Eu disse, meu Deus, isso que nem muitas vezes a gente percebe na contra-transferência, né? Não é com a gente, é algo da relação, é algo daquela pessoa. Então, isso é da história deles, tudo vai água abaixo. Tudo vai água abaixo. Mas aqui,
aqui no Nordeste, né, tem um negócio, a lenda do Curisco, que dizia assim, se rende, Curisco. Ele dizia, não me rendo, não. Então, é a mesma coisa que eu fazia lá, não me rendo, a gente vai encontrar um caminho. E aí, depois, aí eu disse assim, vou fazer uma... eu tinha várias imagens de arquivo, né, de pesquisa da Chesf, da Globo e tal. Teve a equipe que fez essa pesquisa de imagem. E aí eu disse, vamos montar um videozinho de uns 40 minutos aqui e pedir à produtora para chamar as pessoas na cidade, na praça, de noite, para assistir imagens da Itacuruba Velha, a cidade velha, que era a que movimentava eles assim, afetivamente. Eles têm que ir pelo afeto. E eles me falavam, alguns mais idosos, falavam de que eles foram andando 14 quilômetros a pé, chorando e cantando o hino da Nossa Senhora do Ó. E aí eu disse, tem alguém aqui, cantora da igreja? Tem. Aí levaram lá para eu falar com ela. E aí, mas ela não sabia essa música, porque essa música também deixou de ser cantada lá. Mudou tudo. Aí as pessoas ela disse, eu não sei essa música. Eu disse, mas você tem como aprender com alguém da sua família e tal? Ela disse, vou fazer. Eu disse, eu queria que a gente chegasse junta na praça com essa música. Quando eu cheguei na praça, eu vou tentar mandar daqui a pouco aqui as fotos para vocês. Eu nunca vi tanta gente na cidade, tanta gente, né? O diretor de fotografia estava muito irritado comigo, porque dizia que isso não estava no roteiro, não tinha luz. Eu disse, não, isso não vai aparecer no filme, isso é para ter filme. E aí passei as imagens, imagens assim de as pessoas tirando os restos, os ossos dos parentes do cemitério, botando na caixinha de sapato para levar, para a água não levar as memórias, a família, tudo. E imagens do político dizendo que ia ser a grande contribuição de Itacuruba para o Brasil, para o Nordeste, e todas aquelas coisas de lá, e eles assistindo. E eu comecei a ver as pessoas chorando. Sim, a chegada com a cantora foi de uma emoção só. Ela chegou cantando, ela aprendeu direitinho a música, e de repente aquelas pessoas mais velhas da cidade começaram a entoar, e a cantar, e a chorar. E ver o filmezinho que a gente montou lá na hora, e depois disso, aí veio todo o sentimento, toda a raiva, toda a palavra, tudo aquilo que estava preso há tanto tempo. E, e aí começaram a falar ficou até tarde, né? Terminou lá e uma senhora ainda comigo, ficou até tarde. No outro dia eu fui, disse, amanhã eu vou cedo para padaria, né? Que é onde todo mundo se encontra. E ela me contou que chegou em casa, chamou os filhos, os netos e disse que contou a história toda que nunca tinha contado. Uma coisa que não entrou no filme é que quando eles chegaram, o padre fez, como ela disse, uma bonita fala, mas disse que ninguém não era mais para falar, o que ficou para trás ficou, não se fala mais nisso, interditou, né? Interditou a palavra. Então, eu me lembrei na hora, né, de Sócrates, porque a gente pensa no suicídio como um ato deliberativo, um ato de um desejo individual, embora que quem tem caso, assim, pessoas atendidas na sua clínica, sabe que tem um alvo também, né? É algo contra você e algo contra alguém. Mas ali não é como Sócrates também, ele foi morto, né, por suicídio, ele foi assassinado, na verdade, quer dizer, era condenado à morte, melhor falando, condenado à morte por suicídio. Mas ele foi condenado à morte por suicídio pelo que ele falava, né, e que não agradava. Então, não foi algo da vontade dele. E eu pensei nisso, naquela cidade, ela ser condenada à morte por suicídio, mas não pelo que fala, mas pelo silêncio, pelo que não puderam falar. Né? Então, como a Ana Maria falou, né, o que não é dito vai para alguma coisa, vai para uma atuação, vai para uma somatização, vai para tantos lugares.
E, e aí eu pensei, foi aí que eu percebi que era uma população, era uma cidade que eu estava atendendo. E depois a gente negociou, aí depois disso eles voltaram para falar, disse, não, a gente não quer aparecer, mas pode botar no seu voz. Aí a gente refez o contrato lá e tira as imagens e botam as vozes. Mas eu achei muito simbólico isso, né? Porque é a voz deles que aparece. É a voz que foi negada, né? O padre, mesmo já sendo outro padre, eu tentei falar, ele nunca quis me receber, nunca quis fazer nada. Então, agora que as pessoas começaram a falar, tinha que dar um certo destino também a isso. Então, em vez de cair direto no filme, vamos fazer uma oficina de cinema aqui, para as pessoas entenderem o que a gente estava fazendo, para entender o que é uma história, como contar uma história, diversas formas de contar uma história, né? Esse filme tinha vários caminhos. E aí ninguém interfere no que eles vão querer contar, nada. Eles formaram 3 grupos lá por eles próprios, aí tinha professor de roteiro, de fotografia, com os celulares, as câmeras da cidade, o editor que foi colocado no computador da escola, essa coisa. E aí um grupo fez essa história lá do céu de Itacuruba, do observatório. O outro fez do alto índice de alcoolismo entre os jovens. E o outro grupo resolveu contar a história da cidade velha para a cidade nova. Então, eu que não era ainda muito aceita na casa das pessoas, ninguém queria falar, eu começava a entrar com o filme deles. Eles estavam falando para eles próprios, para as gerações, para os parentes. E foi muito rico isso. Então, eu encontrei esse caminho sem ser intrusivo, né? Esse caminho sem fazer isso naquela bolinha para achatar quem está dentro. E aí o filme começou. E chegou um momento que eu perguntei se eles tinham ido já lá, voltaram lá para ver a cidade submersa. Eles nunca tinham voltado. A nova geração não sabia nem nadar, porque não tinha mais o rio, era o Let's, né? E aí eu pedi à produtora um barco, que ela conseguisse um barco e que levasse, a gente ia levar as pessoas lá. Aí a gente foi meditando, fazendo yoga, respiração, e lá até lá, e pedi às pessoas, vamos boiar aqui e vamos pensar, né? Onde era a casa, onde era a escola. Quem viveu aqui vai pensar a imagem, quem não viveu, né? O que contaram esses dias, o que você ouviu naquela história, né? Naquele encontro que a gente teve com todo mundo. E aí as pessoas ficaram lá boiando um bocado de tempo. Quando terminou isso que a gente voltou, aí veio muita história pessoal, eu fiquei até tarde da noite com as pessoas na beira do rio, né? E eles construindo essa narrativa deles e falando de várias gerações, né? E aí começaram a entender de onde é que vinha isso, que eles não conseguiam entender de onde vinha essa depressão, de onde vinha essas tentativas de suicídio. Quando começou a construir essa narrativa, né? Se chega a essa melancolia social, né? Transgeracional. E aí, e aí começa mesmo. E como tudo nesse filme é assim, estranho, eu estou um dia lá filmando a cidade, aí vem um garoto pequeno e me entrega uma fita, toda mofada, uma fita, não sei se vocês conhecem isso, né? Era uma fita profissional de gravação, antigamente chamava Umatic, é bem antes do VHS, para vocês terem uma ideia. Então, eu disse, caramba! Aí eu disse, mas o que é isso? Aí ele fez, é para você, e saiu correndo. Esse menino eu nunca mais vi na cidade. E eu disse, que é isso? Uma fita de Umatic, eu não tenho nem um aparelho Umatic, não existe mais para colocar. E toda mofada. Eu disse, isso vai dar um trabalho, mas eu tenho que ver o que é isso, né? E fui para São Paulo, para a Cinemateca, e comecei a ver com os técnicos. Primeiro tira o mofo todo, é o maior trabalho de restauração dessa fita. E aí depois a gente começa a ver que imagens tem, e tudo era muito estranho, a voz da narração e tal. Mas a gente foi recuperando. Aí eu paguei a restauração desse material,
o máximo que deu e coloquei essas imagens lá. Essas imagens que tem ali da ida para a cidade, daquela pessoa que narra ali, a última pessoa a olhar aquilo, né, com aquela narração, aquilo estava tudo nessa fita, e eu recuperei o máximo que eu pude. Aí traz uma coisa estranha também, né? Eu estava passando esse filme numa jornada também de psicanálise da Freud lacaniana, aqui. O pessoal, quando viu do círculo, aí chamou, convidou para lá, porque tinha um tema também com suicídio. E aí eu estou fazendo teste de som, de imagem, antes da coisa. Aí chega uma moça e diz assim, entrou, aí disse, o que é isso que está passando aqui? Eu disse, não, eu estou fazendo um teste, uma coisa do filme, mas eu conheço essa voz, coloca essa voz. Eu tinha procurado muito de quem era essa voz, porque eu precisava pedir autorização para colocar, mas não encontrei. Aí eu disse, você conhece essa voz? Ela disse, é do meu sogro. Aí eu disse, seu sogro é de Itacuruba? Ela disse, é. Eu disse, nossa, esse filme me surpreende demais, assim. É o estranho familiar, é o estranho batendo toda hora, né? Então, essa é um pouco a história do filme, que eu tenho um amigo que diz assim, não fala essa história, filme não pode vir com bula, não sei o quê, mas tudo tinha que estar no filme, mas, enfim, eu acho que é um outro filme que faz sentido, principalmente para a gente que trabalha com narrativas, né? Saber essa narrativa dessa história toda, e aí fiz o filme, ia exibir no Círculo, e eu achei que esse filme ia ter um circuito muito particular, porque eu não fiz um filme que explica as coisas. Eu lá no final dos créditos coloquei um textinho, que eu sei que tem gente que não lê crédito, eu disse, eu vou botar para ver quem lê. E explicando um pouco assim essa coisa da pesquisa e tudo, mas aí a produtora começou a encaminhar para alguns festivais e tal, mas eu não tinha a menor pretensão disso, né? E aí o filme foi tomando espaços diferentes e discussões diferentes, que Itacuruba passou a ser uma formiga no meio. Em São Paulo, ele foi para o É Tudo Verdade, né? E é um festival, eu nem acreditava que ele foi selecionado para o É Tudo Verdade. E depois quase que eu caio para trás quando me informam que ele ganhou o melhor filme, né, lá. E aí ganhou também o Festival Internacional de Curtas de São Paulo, e saiu o festival aqui, fora daqui, cada lugar o debate era diferente. Em São Paulo era muito engraçado, que era como se todo mundo ali tivesse sido expulso das suas cidades também, né? São Paulo tem muito isso dos imigrantes, de pessoas que saíram dos seus lugares, e aí em Itacuruba não importava mais, era a perda da sua cultura, era a perda do seu lugar, era enterrar toda essa questão da subjetividade, né, deles. E cada lugar é um debate assim bem interessante. Isso para concluir aí, para a gente conversar um pouco, né? Isso fez um efeito iatrogênico muito grande na minha clínica, porque aí me chamavam para Setembro Amarelo, para exibir filme não sei onde, não sei onde. E aí as pessoas começaram a me associar ao tema de suicídio. E eu fiquei com a clínica pesadíssima. Muito tempo, né? Mas, enfim, e uma das coisas, né, eu pretendo um dia escrever isso, a partir dessa experiência clínica minha, é que eu fiz muito bem em ter cuidado com a intrusão, porque muitas das pessoas que eu acompanhei que tentaram suicídios era muito menos pela ausência, pelo vazio, e muito mais pela intrusão. Então, coisas assim, o feeling que eu tive lá, eu pude verificar depois na clínica. Bom, acho que, do geral, é isso, né? Eu anotei algumas coisas que a Aninha falou da filmagem de época, né? Gostei muito dessa coisa que ela falou do trauma, né? Lembrando esse trauma, como o Milico te disse, eu acho que é muito isso. Bom, e aí, a partir daí, né, eu finalizar aqui nesse momento, a, eu disse, eles aprenderam a fazer os filmes deles começaram a passar em festivais
regionais, né? E eu pedi para que, quando eu fui embora de lá, né, que eles continuassem se reunindo naquele lugar e um dia certo, com o horário certo. E marcamos sábado, 7 horas da noite. E eu deixei 240 filmes com eles. E eles se encontravam, passavam filmes e debatiam filmes, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o que eu faço no cinema no hospital. E foi assim que começou o nosso relacionamento lá, a partir do cinema. E aí eu entrava, né, com eles também lá, entrava no online, e o que é que acharam, então sempre construindo narrativas. Depois conseguimos lá com a universidade de uma região próxima, que tinha faculdade de psicologia, para as pessoas poderem chegar na cidade também, e aí a cidade começou a ter psicólogo, eu comecei a dar supervisão para gratuito, logicamente, para aquela psicóloga novinha que chegou lá nessa situação, né? Quando alguém fugia, alguém sumia, eles ligavam para mim apavorados. E depois eu levei o filme para passar lá com eles e levei uma caixa de filmes, de DVDs e Blu-ray e deixei com eles umas 200 cópias para eles me entregaram aquela Umatic mofada que eu tive que ir atrás para desvendar, e eu estava deixando agora a história deles acessível a eles, e com eles sabendo fazer também as histórias e contar as histórias deles, né? Então, eu queria agora ouvir um pouco vocês e como o filme impressionou vocês. Isabela, que emoção te escutar, né? Escutar a Ana Maria contando das impressões dela, já foi muito bonito, né? Muito sensível os comentários que ela fez. E ouvir a história do filme, né? De como foi fazer, realmente é espetacular o processo de transformação, né? De tudo que foi acontecendo. Desde a sua curiosidade, que história é essa que tem altas taxas de suicídio em Pernambuco, né? E aquela tua obstinação por tentar descobrir e essa disponibilidade de ir até lá e o cuidado de se aproximar dessas pessoas, isso é um filme que a gente assistiu mesmo agora, né? A gente foi imaginando, te escutando, a gente foi imaginando esse filme que foi você tentando se aproximar dessas pessoas, conquistando a confiança, com muito respeito por eles, né? Com muito interesse, e vai por um lado, sensibiliza por aqui, não dá, vai por ali. E aí tem as coisas mágicas que vão acontecendo, né? Como esse menino que passa lá e te deixa esse filme e essa outra moça que diz que é o sogro dela, né? Tem umas coisas meio Isso. mágicas na história também. Eu, como de família italiana, né, eu estava falando com Raquel aqui antes, né, das comidas italianas e tal, eu tinha uma coisa de eu sempre cozinhava para a equipe do filme um dia antes do filme, né, fazia na minha casa, e às vezes tinha filme que tinha 200 pessoas, a gente fazia em outro lugar, mas eu tinha isso de cozinhar para as pessoas, assim, meio Miyakoto, né, que ele fala, da culinária. E lá não tinha restaurante, não tinha nada. Eu disse, eu não aguento comer bode direto, essa coisa, nem tem nem onde comer, tá comendo na casa de uma pessoa. Então, eu queria levar muita comida e eu cozinhar. Consegui com ela um fogãozinho que eu botei do outro lado. E eu cozinhava para a equipe. Eu, o diretor de fotografia, um belga, e a gente cozinhava lá. E, de repente, começava a chegar as pessoas para comer também com a gente. E nossa equipe era muito reduzida, de 7 pessoas. Aí daqui a pouco tinham 15 pessoas, 20 pessoas, 40 pessoas jantando, eu cozinhando para as pessoas, e o pessoal dizendo, que é isso? Aí eu fazia um risoto de fungo, que arroz grudado, eu disse, o que é isso, cogumelo? E aí começava a provar e a se experimentar também nisso. E aí era comida, era vinho, era cerveja, era conversa. E a equipe mais ainda, no começo se irritou muito, disse, Bela, esse lugar você já fez a gente ficar aqui, a gente podia ficar na cidade vizinha, com toda a infraestrutura, fez a gente ficar aqui.
E esse tema todo difícil na cabeça da gente. Você está fazendo um filme completamente diferente, que era uma equipe que já tinha feito muita coisa comigo. E aí, você está fazendo um filme totalmente diferente. E agora, a gente, de noite, que é quando a gente tem para conversar isso, aquilo, aí vem a cidade toda para cá. Aí eu disse, pois é, mas esse filme é assim mesmo. Isso é o filme, né? Isso é o filme. Vamos escutar, então, o que vocês querem comentar, impressões aí de quem está assistindo essa conversa, associações, perguntas. Ah, eu Depende de tô com um vocês. ciricutico para falar. Deixa eu me apresentar. Eu sou Eline, eu sou de São Paulo, né? Eu sou psicanalista e faço parte de um grupo de professores de um curso de especialização em psicossomática psicanalítica, colega da Raquel, desculpa, fui colega da Raquel na época e tal, né? E dentro do curso eu me interesso particularmente por essa questão do adoecimento e da saúde nas relações que se constituem, nos vínculos que se constituem nos laços, né? Que é transgeracional, que é social. Então eu trabalho com a questão da instituição no sentido dos valores, o quanto que os valores nos instituem, o quanto que a gente pode ser instituinte, o quanto que a gente pode transformar e tal. E quando a Raquel anunciou no nosso departamento, eu me interessei particularmente, né? Falei, não, vou arrumar um jeito de assistir esse filme e fazer parte, fiz questão de estar aqui. E fiquei muito emocionada com o teu relato, Isabela, em particular, os comentários da Ana Maria, assim, afinadíssimos, né? Aquela coisa lá de toda a questão do trauma, enfim, e do que não, do interdito, né? Porque o primeiro impacto que eu tive com o filme foi pensar assim nessa coisa da identidade mesmo, de como você destrói uma identidade coletiva, e isso como algo que sustenta a subjetividade, né? E aí todo esse desmantelamento que houve depois. Aí te ouvindo, Isabela, fazendo. Primeiro é maravilhoso, acho que tem que fazer o filme do filme mesmo, não tem como não contar o filme do filme, né? E aí eu fiquei chocada que o espaço mais investido é espaço para cego, né? É para cego, surdo e mudo, na verdade, né? Você não pode nada, né? Para cego, é ali, né? E aí e você chega, você dá comida para os caras. E agora, quando você falou do suicídio, menos por alguma falta, por um vazio na clínica, mas mais por uma intrusão, e a tua delicadeza de não, né, não ser intrusiva, não ser invadida, não invadir, olha os lápis, estão ali correndo solto. Mas e eu pensei na água mesmo, né? Nessa invasão, nessa água que vem, invade, toma tudo, atravessa, destrói, não é? E esse caminho, como que você foi fazendo, com muito respeito, com muito, né? Com muito afeto, né? E pôde trazer abrir para essa fala, né? Abrir para esse cuidado, para esse contato. Bem, maravilhoso. Eu acho que eu não conheci o filme antes, infelizmente, não conheci o filme, mas é impressionante. Eu trabalho lá no SEDES, na minha aula, com um filme, eu associei um pouco, que é um filme francês, é um documentário que fala, ele é de 79, eu acho, chama L'Ordre, né? A Ordem. É um documentário que fala, não sei se você chegou a conhecer, é um documentário que ele fala da comunidade que se constituiu na época com a Hanseníase, numa ilha da Grécia, do isolamento que foi feito ali, e a comunidade, o vínculo, a união, e como que eles construíram a sociedade. E toda a questão da tirada deste lugar e a reinserção, né, social, como era impossível e tudo. E eu fui associando muito com essa questão desse coletivo, da importância desse coletivo que passa pelo afeto, né, que sustenta
este lugar possível aí, juntando as lembranças. E quando apareceu no filme as pessoas lá boiando, no primeiro momento eu assustei. Eu falei, "Ai, será que são os corpos mortos?" Aí eu vi que não era, né? Estavam barriguinha para cima, boiando, e você contando a história. E vai ficando. Eu fiquei imaginando assim como que era boiar naquela água, em cima daquelas casas, em cima daquelas histórias. Isso me deu um pouco de angústia, na verdade. Eu não sei se você tem esse relato aí do que foi esse Tem boiar. depois de tanta preparação, né, que a gente fez, de recordar, de não sei o quê, toda respirar, quando vai para a água, as pessoas afundam, só fica a cabeça. E, bom, eu tenho que pensar na imagem também, né, porque é um filme, não dá para ter aquele Uhum, monte de cabecinha. uhum, E aí que eu descobri, né, fiquei sabendo que boiar em rio é completamente diferente de você boiar em piscina e boiar em mar. O rio, a água tem uma densidade diferente que você afunda. Então, a primeira coisa que a gente tinha que resolver uma questão, eu já estava indo direto, assim, na delicadeza daquele momento, aí teve que dar um break, assim, para resolver uma questão técnica. E agora, o que que a gente vai fazer? Aí o fotógrafo disse, não, vamos, a gente remarca para outro dia. Eu digo, não, tem que ser agora, né? E aí ele disse, então só tem um jeito. Pegou lá o nosso cooler, cheio de garrafa PET com água, com refrigerante, jogou tudo fora e fez uma boia de garrafa Matilde. PET embaixo das pessoas. Ah, E aí foi muito legal, porque elas puderam boiar sem se preocupar que iam afundar, seguras que estava segura, tinha muita garrafa aí embaixo. E aí consegui não sair daquele clima de viver aquele lugar, de tentar entrar em contato com aquele lugar. Aí foi muito legal. A gente subiu numa caixa d'água que também não tinha caído ainda. A gente subiu e filmou lá de cima, né? Mas foi um momento assim de uma experiência, né? Realmente, de a narrativa corporificada, assim, né? Encarnada. Era a lembrança, a imagem encarnada, era a voz encarnada das pessoas uhum. ali naquele lugar. Foi um momento muito bonito. Eu não sabia nem se isso ia dar para entrar no filme, mas era um processo que foi Sim, necessário. sim. Mas E deu para até entrar, né? A gente é, e, cuidou tecnicamente para entrar. e a delicadeza para chegar nesse rio, para entrar nesse rio, para revisitar, né? Quer dizer, visitar, né? Nem é revisitar, visitar a, a- aquilo que estava embaixo d'água, né? Aquela região, poder identificar e construir. Maravilhoso, Que bom que você gostou. incrível. Na verdade, assim, o filme, desde o começo, é um documentário, né? Então, a gente está acostumado com documentários onde a gente vai tendo imagens, né? Imagens de arquivo, imagens de entrevistas, cenas. Mas o que você vai tendo desde o início é uma experiência estética o tempo inteiro, né? Aquela corrida naquele campo seco que vai inundando, né? E você já é tomado por aquilo, né? Então, o tempo todo, e como não tem isso de entrevistas, né, uma pessoa sendo entrevistada, fica uma coisa meio enigmática. Parece que essas vozes vão aparecendo, que em algum momento a gente vai ver essas pessoas, né? E aí, aos poucos, você vai entrando no espírito de que é isso, essa é a experiência, de você poder ouvir essas vozes, né? Inclusive, demanda uma atenção mais especial, né? Porque é a fala mais natural ali, né? Então, às vezes, você tem que até voltar um pouquinho para você entender, né, um pouco melhor o que está sendo dito. Ou seja, o espectador ele também tem que entrar nesse espírito da escuta, né? De, de uma atenção
cuidadosa para alcançar o que está sendo falado, o que que essas pessoas estão comunicando aqui, né? É muito, muito impactante. Quem mais? Alguém mais tinha aberto o microfone junto com a Ellie. Acho que ele pode. Oi, gente. Eu tinha aberto para falar, porque eu fiquei muito emocionada, assim. Primeiro assistindo o filme, depois ouvindo as falas de vocês, eu cheguei um pouco atrasada, mas acho que deu para capturar o sentimento, sabe, de o que foi aquela experiência, né? E eu achei muito curioso que a sensação que eu tive assistindo o filme meio que se repetiu aqui, sabe? Esse ir tecendo uma narrativa de ir descobrindo aos poucos as coisas. Achei muito interessante a forma como você fez, Isabela, de começar já no final do filme, né? A gente já começa na água sem entender direito o que é aquilo, né? Que tem uma mão ali. E aí, quando a gente percebe, né? Parece que encaixa tudo, mas a gente continua com esse certo mistério, né? De quem são aquelas pessoas. Eu achei tão curioso isso que você contou de alguém que estava assistindo o filme reconhecer a voz de alguém, porque eu abri a página do Letterboxd no filme e a primeira coisa que tinha de comentário era a mesma coisa, né? Tipo, ai, eu reconheci a voz da minha avó no meio do filme. Também sou da mesma cidade, né? Então, acho que eu queria agradecer por você ter compartilhado com a gente, né? Como foi essa experiência. E Eu que agradeço. eu fiquei curiosa para entender melhor como foi que você conseguiu aquelas imagens que você mostrou para a população da cidade, do, das ossadas, né, de ter feito a retirada das ossadas para não perder aquela memória, tudo mais. Essas que você conseguiu mostrar antes de ter a fita, se eu não me engano, é isso? Isso. Aquelas foi a gente de uma pesquisadora de imagem, né? Que eu precisava ver as imagens antigas, né? Entender um pouco a cidade, entender o que saiu na televisão naquela época. Então, a pessoal da pesquisa buscou imagens, tanto da CHESF, porque eles registraram tudo, né? Lá, que foi tirado por eles, né? E na TV Globo. Então, no departamento de imagens de lá. Então, a gente pegou várias imagens e tinham essas imagens, mas eu disse, não, isso é para a imagem de pesquisa, não vai ser imagem para o filme. O filme entraram daquelas de lá, né? E aí foi quando as pessoas não queriam mais dar, rasgar tudo e tal, e eu disse, não, vou mostrar o que eles querem, que mobiliza afetivamente. Vamos deixar a razão aí, as pessoas têm que voltar para o filme, né? Agora, uma cena que eu não falei, acho que alguém aqui falou das fotografias no Rio. Eu estava conversando com a Maria, eu estava contando para ela que eu perguntava, né, para as pessoas que eu ia para casa, pessoas que tinham se suicidado. Aí eu, como era? Cadê? Você tem foto? As pessoas escondiam as fotos. Depois que a pessoa morria, também silenciava, ninguém falava mais. Tirava o porta-retrato e tudo. E só com o tempo, né, em contato com eles, foram me mostrando. Então, aí fomos ver os álbuns da Cidade Velha, de fotos que eles tinham, imagens de pessoas que tinham se suicidado, que eles tinham guardados, que não tinham visto ainda. Então, foi toda fomos revisitando toda essa história, tanto com palavras como com as imagens. E aí eu pedi autorização para eles para levar para uma outra cidade maior e escanear e imprimir. E aí fiz várias cópias dessas, deixei com eles algumas para eles passarem para as famílias e deixar de ser esse álbum no fundo do baú. E alguns voltaram com os portas-retratos do filho, do marido, da mulher, dentro de casa. E o resto a gente colocou na água. A gente foi para lá para colocar
ali naquela água para que esse rio não seja mais o Lens, né? Que não seja mais o rio do esquecimento, né? Mas ao contrário disso, seja o rio da Aletheia, né? Que é o contrário do esquecimento, é a verdade, né? E além de uma experiência clínica, eu acho que teve também uma experiência subversiva, porque tem o fato, né? O fato como verdade do que aconteceu, né, com aquela cidade, tem a versão dos políticos para esse fato, né? Por que que foi para esse lugar? 7 cidades foram retiradas, atingidas, né, para a construção dessa barragem. Porque por que que tem essa situação tão diferente em Itacuruba, né? Mas aí eles têm a versão, eu perguntei isso. E eles disseram, não, é porque uma barragem, então tinha que ter, fez um plebiscito para saber qual era, para onde as pessoas queriam ir, para perto do rio ou para perto da estrada. E tem assim uma coisa, não sei se é por aí, mas por aqui, que quem fica perto da estrada se desenvolve, né? Então, aí eles disseram que ficou o prefeito, a equipe lá do governo, disse, não, e aí deu 50%, 50%. Eu disse, mas assim, 50, 50, não teve nem 50,1. Aí, não, foi empate. Aí eu pensei, disse, mas vem cá, se metade queria ficar perto do rio, metade queria ficar perto da estrada, então, se você optasse por levar a cidade para perto do rio, você ia agradar 50% da população, 50% ia ficar desagradado. E o contrário também. Por que você resolveu botar num lugar que agradaria 0%? Não tem lógica isso. Então, tem o fato, tem a versão, que era essa, que depois o médico da cidade, que é da região, perto de lá, ele disse que nunca houve esse plebiscito. Bom, eu não sei, eu não sou delegada, não sou, nossa escuta é de outra ordem, né? Então, não fui atrás disso, de qual é a verdade. Tem o fato, a versão deles, e tem uma subversão, né? Uma subversão inicial que é no sentido do sub-infra, do sub-abaixo, né? Mas que com o filme se transformou numa subversão mesmo, né? Da ordem, da subverter o silêncio. Então, isso é algo que a versão, eu nunca sei, nunca vou saber se essa versão, se teve plebiscito, não teve, por quê, que não fez sentido para mim, então ir para um lugar que ninguém queria, mas alguém lá disse, né, várias pessoas nesse dia que todo mundo falou, que bom, isso não sou eu que estou dizendo, isso é o que eu escutei lá de várias pessoas nessa noite, de que essas terras improdutivas eram do prefeito da cidade e ele queria se livrar dessas terras improdutivas. E aí ele fez um negócio com a Xerxes e levou a cidade para esse lugar. Quando o filme ficou pronto, o pessoal disse, Isabela, você nunca mais vai receber um patrocínio da Xerxes. É uma empresa aqui que patrocina muitos projetos culturais. E eu disse, bom, que jeito, tarde demais, né? Agora está feito. E eu ainda vou colocar o helicópterozinho, escolhi a cena lá do helicópterozinho tangendo a população. Então, são algumas coisas que eu fui lembrando. Mas já falei demais, minha gente, porque esse filme eu já fiz entre os que eu dirigi, produzi, ou dirigi e produzi junto, ou só produzi, já são mais de 100 filmes, mas esse é assim de uma bem especial para mim. Eu falo muito, né? Porque foi uma experiência muito estranha, muito, muito misturado, né? De cinema, de imagem, de psicanálise, de ajudar, de tentar colocar luz para as pessoas saberem isso, né? O que aconteceu. Essa ideia da cidade analisando, né? Uma cidade sendo analisada, né? É. Outro E aspecto manter o gosto também, das pessoas
Oi? acentuou ainda, não ter o rosto Com das teu pessoas, rosto, ainda né? fica mais claro para mim isso, né? Não foi uma escolha minha, mas ficou mais claro para mim que tinha que ser assim. E isso que vocês comentaram também, de eles falarem sempre no coletivo, né? Eu acho que É. reforça ainda mais a ideia de que o cuidado tinha que ser com o coletivo, né? O trabalho só ia ser possível na coletividade ali, né? Esse processo todo e o processo de transformação. Né? É. Eu não sei se eu E- tenho como mostrar algumas fotos para vocês, porque outro estranhamento, que também não deu para entrar, é a arquitetura. Quem conhece as cidades do interior, e, bom, as do interior de São Paulo são diferentes, são do interior já mais, com cidades maiores e tal, mas do interior do Nordeste são casinhas pequenas, né? As casas, as pessoas vão construindo de acordo com o lugar, né? Eu aprendi isso muito com os índios que eu filmei. Eles, se o lugar é frio, eles têm uma forma de construir para se defender. Se é calor, já é outra forma, né, de se fazer. Então, tudo depende do ambiente. Lá é uma cidade do interior, que o interior é uma arquitetura assim, de casinhas de muro baixinho, pé direito alto por causa do calor, janela, porta aberta, né, gente na calçada. Quando eu olhei algumas casas de lá, muitas casas de lá, eu disse, que é isso? Que lugar que é esse que eu estou? Mandei para um amigo meu, urbanista, e ele disse, "Olha, isso é completamente atípico, onde é que você está?" Porque eram casas completamente fechadas, parecia uma prisão, sem janela. Casa que o telhado encostava no muro com aqueles grampos. Era muito estranho, uma estranheza de todo lado. Os seres humanos, eles foram completamente desconsiderados do início ao fim. É, foi. A palavra deles não valeu também, porque eles não queriam. E olha, que coisa, que mais estranhamento que continua. Eu estou, aos 2 ou 3 anos atrás, eu estou vendo o jornal e aquela usina hidrelétrica, não, aquela usina nuclear, que Hum, ninguém, que lugar nenhum quer no Brasil, aí estava lá e definiram que essa usina nuclear ia ser em Itacoatiara. eu vi essa reportagem. Eu disse, como, meu Deus do céu, muita porção de morte, é muita coisa, não tem. Aí eu liguei para eles, eles disseram, a gente está morrendo de medo, porque a gente sabe que tem vazamento, que morre todo mundo, que não sei o quê, e a gente não vai ter voz de novo. Aí eu disse, mas vocês agora têm. Vocês agora têm uma forma de falar para o mundo. Vocês têm uma forma de fazer chegar a vontade de vocês. Né? Cadê? Aí, quando saiu isso do filme, aí disseram, vem fazer outro filme disso aqui. Eu disse, eu não, agora vocês vão fazer esse filme. Não sei se eles estão fazendo, porque fica aquela coisa, vai, não vai. As pessoas acham que, novamente, vai ser que nem esse negócio do observatório, que tem astrônoma de lá que vem, que não se mete com ninguém, que está lá dentro do quarto dela, já fica lá, se reservar, né? E aí, e eles, de novo. Estranho, né? Que tanta coisa acontecer assim. Sempre ali. Mas aí uma coisa boa é que muita gente saiu da cidade, foi estudar fora. Tem um rapaz que era louco por matemática, mas achava que nunca ia poder fazer o que queria, e foi estudar matemática em outro município. Aquela menina que boia, assim, que tem um plano dela sozinha, ela casou, teve filho, saiu de lá. E às vezes, quando manda foto do bebê, da vida dela, não sei o quê, da cidade, a outra foi trabalhar em outro lugar. Então, assim, teve uma coisa que foi rompida, sabe? Dessa prisão que está na arquitetura, eu acho, com algumas pessoas. Bom, isso é longe de resolver o problema, né? Isso aí, mas são pequenas coisas, né? Uhum. Como os nossos pacientes, assim, não é o que Freud disse, não tem
a ver com felicidade, assim. Tem que trocar o sofrimento neurótico pelo sofrimento comum. Comum. É. Quem mais quer fazer algum comentário? Débora? Eu quero. Que percurso belíssimo esse, né? De poder proporcionar o rompimento de um silêncio para a potência de contar histórias, né? Porque você possibilitou contar a história, mas possibilitou também que eles passem a contar sua história. Então, eu acho que foi um percurso belíssimo, né? Com muita sensibilidade, são diversas camadas interessantes, né? E eu queria comentar um pouco que, assim, eu trabalho com psicanálise há alguns anos, e nesse momento, o que me traz aqui hoje, né, são as águas. Porque nesse momento eu estou trabalhando com um grupo de psicanalistas, a gente está montando um coletivo para oferecer escuta para as águas lá do Rio Grande do Sul. Então, a gente está nesse momento de articulação do grupo, né, para começar a fazer esse movimento. Então, o que me trouxe aqui, né, o que me mobilizou para vir aqui foram as águas. E a experiência, né, pegando esse gancho da Raquel, a experiência estética inicial do seu filme é uma imersão nessas águas, né? É uma imersão nessa situação, uma imersão nessa devastação que essas águas proporcionam nas vidas né, e no silêncio dessas pessoas. Então, eu acho que foi de uma sensibilidade tão interessante e fiquei pensando nisso, em como você foi proporcionando não só uma aproximação deles com essa situação traumática coletiva silenciada, como você foi possibilitando as diversas construções e sustentações dessas histórias, né? Terminando até nessa experiência do boiar no rio, sustentado por essa trama de garrafas ali. Então, que bonito isso, né? As diversas tramas que foram se construindo para possibilitar essas histórias que se propaguem pelo mundo. Parabéns, belíssimo, belíssimo. Legal essa coisa com as águas, né? E pensar isso com essa população. É muito assustador, né? Eu acho que a água representa bem a ambiguidade da vida, né? Do humano. A gente está vendo essa revolta agora disso. E eu também tenho uma coisa muito especial, um gosto muito especial pelas águas. Eu já fiz duas exposições só com água, né? Só com fotos. Uma delas se chamava Essa Dura Água, que é o espelho. E eu acho que a Ana Maria tem até um quadro dessa exposição, né? E a outra é Cartas para o Mundo Líquido. E também com muitas águas diferentes, né? E aí tem até instalações, né, de fotografias sobre espelhos, né, que aí você mergulha na água que você quiser, você escolhe a água para você ser narciso. Também tem, enfim, eu trabalho muito com objetos fotográficos também, mas a água é um tema que me move muito. Em dias de muita chuva, dilúvio na cidade, eu saía com a câmera para fotografar. Essa cidade e outra. Alguém mais quer comentar?
A gente está chegando no fim aqui do nosso horário, né? É uma conversa tão boa, né? Que a gente acha que a gente queria. A gente acha que se a gente perguntar mais alguma coisa, a Isabela vai contar mais um filme para gente. Tem que ter cuidado. Não, mas tem uma parte que eu não me lembrei agora que eu estou me lembrando. Ah, eu queria só mostrar as fotos, mas não sei Ah, como tá. fazer. Eu acho que eu tenho que colocar você como host, né? Para você poder usar, fazer isso. E me ensinar, porque eu não sei como Ó, faz, mas pronto. Põe para compartilhar a tela. como é Você que eu agora faço está como isso? host, você pode Ah, tá. compartilhar. Bota lá no share Eu screen. boto aqui share screen, É, isso. Deixa eu ver. Aí apareceu uma coisa aqui, o que que é isso? Fotos, eu acho que é isso. Não. ele Como é está que eu abro? aberto no seu computador, as fotos? Deixa eu ver. Precisa estar aberto, porque daí você vai compartilhar a tela do seu computador. Ah, vai estar aberto. Mas cadê o... Isso está em arquivo de foto, em Está em PowerPoint. arquivo de foto. Você Deixa eu quer, fazer o se seguinte, você quiser me mandar por WhatsApp, eu vou compartilho. fazer isso agora, acho que vai ser melhor. Eu vou me enrolar aqui. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp de novo. Fotos. Hum, hum. Vê se chegou. Eu vou mandando outras aqui. Agora chegou. Agora, Isabela, vai no meu quadradinho e me faz host. Clica naqueles três pontinhos do lado superior direito. Espera aí, deixa eu só enviar esse, que aí eu volto para lá. Para eu poder compartilhar. É. Como é que eu volto, meu Deus? A Kelly, ela pode só no share screen autorizar você compartilhar. Clica em cima do share screen para múltiplos participantes. Pode Espera aí, compartilhar a tela. eu vou nos três pontinhos do seu Deixa lado. eu me transferir logo, porque depois eu tenho que terminar a gravação. Como é que eu boto? Clica Como é nos que três eu... pontinhos Ah, do meu quadrado, aí vai ter a ah, opção Make Host. ok. Ok. Isso, agora Então, já estou. passei. Então vamos lá, agora eu vou abrir aqui tudo que você me mandou. Deixa eu ver como é que Eu eu. vou tentar te mandar outra coisa aqui.
Como é que eu faço aqui? Tá vendo? Não é fácil, não. Eu estou tentando baixar a foto aqui no. Ele não está muito amigo. Vou ver se eu conseguir. Pronto, acho que agora foi. Olha, parece que vai dar. Deixa eu ver aqui. Tá dando para ver? Dá. Olha, veja essa casa, essa primeira casa. Essa aqui? É uma prisão, né? Uhum. Aí veja as outras. Olha essa, tudo fechado. Isso não é uma arquitetura típica daqui do Nordeste, do interior, de uma cidade bem pequenininha, não é? Aí vai passando, Raquel, e esse é o lugar lá do observatório. Está fechado, aí a gente abriu de noite para ir ver lá, o portão aberto, mas está aqui, projeto impactou e ainda tem um negócio de não se aproxime, que é lá do Austria. Olha só essa daí, essa me impressionou muito. Isso é por causa de assalto? Uma cidade de 4 mil habitantes, veja, o muro está colado com o telhado, não entra nem sopro aí, quanto mais vento, num lugar quentíssimo. Meu paraíso lá era a fábrica de gelo que tinha. Quando eu estava com muito calor, assim, o copo descartável, ele derreteu no tabeliê do carro. Deixei assim, derreteu o plástico. Então, você vê, isso não é arquitetura para esse lugar, né? Olha, voltou para essa, passa a outra. Aí, Projeto Impacton, que é esse ligado ao... manda as imagens para o Observatório Nacional. Isso é a oficina, esse é o diretor de fotografia, um belga, que fez muito filme comigo, ensinando as pessoas a fazerem os filmes, né? Aí tem algumas fotos da oficina, pode ir. É aquela outra lá, Rafa, era minha assistente, ela que fez, ela era assistente dele também, e ela fez a montagem. Então, eles, cada um com seus equipamentos, aí o que cada um ia fazer, né? De roteiro, de produção, de imagem, tripé, enfim. É um fascínio, né? Muito Mas mágico. ficaram, porque Tem mais? Ou são eu mandei agora para você umas fotos desse encontro que eu armei tá. com a praça, cheia de gente, que foi aí onde realmente o filme dá essa guinada, né? E ressurge do fundo das águas. Será que eu já consigo abrir daqui? Deixa eu ver. Deixa eu salvar. Você conseguiu baixar? É que tem que ser uma por uma, né? Deixa eu ver. Esse daqui eu tenho que tirar, né? Esse daqui anterior. Peraí. Stop share. Aí eu tenho que pegar as outras. Vamos lá, peraí. Ainda bem que você está fazendo isso, eu não saberia fazer enrolar.
enquanto você está organizando aí, eu só vou dizer uma coisa, que o filme, eu falei que o filme começou com o nome Não Restará na Noite uma Só Estrela, e passou depois para De Profundis. Aí Ana Maria me perguntou isso, né? Por quê? E porque eu lembrei, primeiro eu lembrei do livro do Oscar Wilde, né? Que ele escreveu quando estava preso, porque era homossexual e pegaram ele com, quer dizer, souberam dele apaixonado por um rapaz, e o rapaz também é apaixonado por ele, e ele ficou preso porque amava. E ele escreveu cartas, escreveu esse livro, né, falando da profunda dor dele, né? Uhum. E aí tem uma parte que diz assim: por detrás da alegria e do riso pode haver uma natureza vulgar, dura e insensível. Mas por detrás do sofrimento há sempre sofrimento. Ao contrário do prazer, a dor não tem máscara. Foi essa máscara que a gente foi tirar. E tem também um salmo, que é o Salmo 130, que é o Salmo de Profundis, que fala: das profundezas clamo a ti, Senhor. Que eu achei que era isso que eles estavam fazendo, indo, né, para naquelas orações. Conseguiu? A última agora. Já vai. Vamos lá. Agora vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Nossa, quanta gente, hein? Pois é, imagina, quando eu cheguei, uma cidade que era quase vazia, olha quanta gente tinha na praça. Essa E eu, foi no dia que você foi projetar o filme? foi que eu fui projetar, que passou um carro com um megafone na cidade, dizendo a imagem de Itacuruba Velha, lá da Cidade Velha, lá na praça hoje, 7 horas. Olha a quantidade. Legal. É que eu vou pegar Cadê as outra. outras? Ah, você vai passar outra. É. Deixa eu ver onde elas estão. Agora eu estou localizando. Eu achei essa daqui. Achei que dava para passar, mas não está dando. Tem que apagar e pegar outra. Enquanto você pega para ir já aproveitando bem o tempo, bom, mas vai conseguir aí, né? Ainda não? É, tá vendo sempre a mesma, não sei por quê. Eu devo ter feito algo errado. Tem uma de uma Tem, senhorinha aqui que eu tô achando tão bonitinho, eu queria mostrar. Se dá para mostrar isso aqui. para ver se consegue. É, não sei, tá vendo sempre a mesma. Isso do filme é assim mesmo. Sempre acontece uma coisa que vai por água abaixo. A gente está vivendo aqui com você. Pois isso aconteceu muito. Aí eu queria terminar só com um documentarista que eu gostava muito, que é o Eduardo Coutinho. E aí ele me disse: prefiro filmes que me tragam questões aos que apresentam respostas. Então, eu não fiz esse filme para explicar todas essas coisas. E engraçado é que depois que as pessoas viam, depois me procuravam, porque elas procuravam as informações, elas procuravam porque o filme instigou. E aí o Eduardo Coutinho diz uma coisa que é muito legal: olha, o que está me preocupando mais ultimamente é isso. Como as pessoas usam as palavras, os lugares comuns. Como as pessoas falam, por exemplo, minha família é boa, minha vida é boa, eu quero estudar, eu quero trabalhar. Eu quero perguntar para as pessoas para que estudar, para que trabalhar, para que o quê? Interessa-me a palavra, porque, como dizia Walter Benjamin, o passado narrado é mais forte do que até o vivido. Além disso, falamos com a cara e com o corpo. Eu aceito a palavra do outro
como minha, e eles, quando veem o filme, aceitam minhas palavras como suas. Ai, que lindo. Então, eu gosto muito disso, e foi mais ou menos isso que eu vi quando terminou o ciclo, e eu vi as carinhas deles nos filmes. Que lindo, Isabela. Muito legal. Muito obrigada. Ana Maria quer falar alguma coisa para terminar? Agradecer, Está sem áudio. né, Não estou te escutando. eu não sei o que aconteceu. Está sem microfone ainda, Aninha. Não sei. Esse seu microfone aqui do fone, coloca um pouquinho mais perto da boca que esse que está no fio aí. Agora, Ah, eu deu. Ah, deu. agora, Uhum. pronto. Então, eu queria agradecer, não é? É sempre emocionante ouvir Isabela falar sobre o filme do filme, não é? Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando sobre esse filme novamente, que eu acho muito belo, né? É isso aí. Eu também queria agradecer novamente ao Lipsic, ao Cine Lipsic, a vocês todos que estão aí. Agradecer a Ana Maria, essa generosidade, ela é uma pessoa muito generosa sempre. E agradecer e a sensação daquela primeira exibição, onde estava tudo tão... Eu e o montador só, aquele tempo todo, e eu voltei do Rio de Janeiro, onde eu montei o filme, praticamente na véspera da jornada, e a primeira exibição eu estava completamente perdida ainda, não sabia o que as pessoas iam achar, enfim, um filme esquisito. E aí Ana Maria chega junto de mim com esse jeitinho dela e começa a integrar ali as coisas e a colocar a visão do outro e a fazer perguntas. E foi muito importante para mim aquela primeiro retorno que eu tive do filme Cecil, e é muito bom estar com você hoje aqui, que eu nem sabia Ai, por que era que eu pensava em você, somente, não Que pensava em legal. outra pessoa. Super bem escolhido a companhia. Muito obrigada, Ana Maria, pela presença. Obrigada, Isabela, obrigada, por tudo Rachel. isso que você trouxe para a gente, por esse filme, por essa história que comove, que inspira, né? Super Sim, tocante. E que bom que essas pessoas te encontraram, viu? Que bom que essa cidade teve você por perto lá. E tem ainda, né? exatamente. Isso mesmo. Porque encontrei, eu aprendi muito ali. Foi Todos. muito sobre, eu entendi mais sobre o sofrimento ali, Lindo. muito. A gente precisa encerrar, então. Então, Então, um parabéns. beijo para vocês. Muito Então, obrigada. Obrigada. Tá até lindo. mais. Isso vai ficar gravado, a gente vai divulgar aí. Vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, tá bom? Assim que tiver disponível, a gente coloca lá no canal. Coloca lá no Instagram também avisando, tá bom? Tá bom. Beijos grandes. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, minha gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.